Muito bem, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui de volta com a nossa 12ª aula. O tempo vai passando aos poucos, já são quase 12 horas de aula que nós estamos dando para vocês acerca de servos. Vamos orar. Senhor Deus, queremos louvar e glorificar o Teu nome, agradecer pela tão grande e rica oportunidade, Senhor, de aprender contigo, aprender com o Senhor, aprender com o Espírito Santo, aprender com a Tua palavra. Que o Senhor possa, meu Pai, nos dar graça, revelando, Senhor, nas Sagradas Escrituras, nessa apostila, aquilo que o Teu povo precisa aprender. Ser com a minha vida, que ao abrir da minha boca seja o Senhor enchendo. Prepare o entendimento de cada um, não deixe que ninguém se desligue dessa aula e possa ter conhecimento. Muito obrigado, Pai, por essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos recapitular alguma coisa que nós estudamos na última aula, na página de número 47, né? Nós falamos muito sobre bebidas, falamos muito sobre vinho, falamos muito sobre champanhe, falamos muito sobre bebida sem álcool. Espero que vocês tenham aprendido bem e não dê problemas para nós e perturbação no altar com essas coisas de bebidas. Espero que seja um assunto encerrado e ninguém venha querer achar que pode tal fato, tá bom? 48 nós falamos sobre a integridade, né, e a incorrupção na vida do servo, do homem de Deus, que não pode se deixar, na página 49, se induzir pelos erros. Muito cuidado você ser influenciado por pessoas malignas, ser influenciado por pessoas da família, ser influenciados por amigos, ser influenciado por pessoas que não são convertidas, são da igreja, mas não são convertidas, e acabar te influenciando para coisas erradas, conversas tolas, e assim, né, a sua vida cristã, ela virá uma vida de corrupção, uma vida de ganância, né? Nós falamos também sobre isso. E hoje, aqui na página 52, né, a página 51 ela está em branco, nós vemos também sobre, para nós vencermos, né, tudo isso, dessas apostasias, tá? Nós temos que nos envolver bastante numa pureza doutrinária. E como que a gente se envolve numa pureza doutrinária? Você tem que ser uma pessoa assídua, tem que ser dedicada bastante à leitura da Bíblia Sagrada. A leitura. Eu terminei de ler um livro agora, ontem, já estou terminando um outro livro, já estou na metade desse livro, e eu creio que até amanhã eu termino esse livro. Hoje também eu vou dar uma aula atrasada da escola dominical de domingo, também estudei a lição de domingo, né? E tenho que preparar também o ensino de amanhã. Então a vida cristã tem que ser uma vida de dedicação à palavra, o envolvimento à Bíblia Sagrada. Você pode gostar de cantar, ouvir louvores o dia inteiro, mas se você não se separar para ler a Bíblia, você vai ser, como eu costumo dizer, que é igual uma rosa num copo com água, numa garrafa com água. No início ela continua ali, ela fica ali, mas com o tempo ela vai perdendo forças, ela vai perdendo a beleza, ela vai perdendo suas pétalas, e daqui a pouco só está aquele galho seco e não serve para nada, joga-se fora. Assim é aquele crente que não é cristão, é como uma rosa num copo de água. Com o tempo ele vai perdendo o brilho, com o tempo ele vai perdendo a graça, daqui a pouco ele sai da igreja, se desvia porque ele não busca conhecimento, ele não busca a leitura da palavra, ele não busca estar sempre na escola bíblica dominical, ele não faz um seminário, pelo menos um básico em teologia, e hoje nós conseguimos fazer seminários online, igual esse curso aqui. Então depende muito da conversão da pessoa. Com isso, você precisa ter uma leitura diária e um estudo sistemático
da Bíblia Sagrada, você tem que estar por dentro de assuntos. Você tem que compreender, por exemplo, os sinais da volta de Cristo. Você tem que entender, por exemplo, o que é pecado e o que não é pecado. Você tem que entender o que é graça, o que é misericórdia, o que é caráter, o que é amor, o que é perdão, o que é ser exortado com amor e não entender uma exortação como algo para te destruir, que não tem nada a ver essas coisas. Então nós temos que despertar e entender que a nossa vida cristã, ela precisa tão somente de buscar conhecimento. E como eu sempre falo, aquilo que a Bíblia ensina, o meu povo erra por falta de conhecimento, errais por não conhecer as Escrituras, e por aí vai, passagens bíblicas. Hoje nós vamos falar, na página 52, sobre fidelidade conjugal. Vamos falar um pouco de relacionamentos. A vida conjugal de um servo de Deus, que é um diácono, um servo, seja ele quem for, tem de ser um exemplo. Tá? Atenhamos-nos à recomendação do apóstolo, sejam maridos de uma mulher. 1 Timóteo 3,12. O que Paulo aqui demanda é que o candidato ao ofício diaconal, quem deseja ser um servo, tenha uma vida conjugal sem embaraços ou equívocos. Nada deve prendê-lo ao passado. Preste atenção. Quando a gente fala sobre uma vida sem embaraços, tá? Um casamento em si, ele tem que ser, para quem é servo de Deus, tem que ser de exemplo. É claro que todos os casais têm problemas, né? O primeiro casal, como Adão e Eva, eles tiveram problemas dentro do Jardim do Éden, tá? Ao ponto de Adão falar, a mulher que tu me deste, né? É como se tivesse outra mulher. Então você para e pensa como que é a sua vida conjugal. Tem problemas? Tenho, mas isso você não deve expor esses problemas conjugais na frente de filhos, na frente de netos, na frente de familiares, vizinhos ouvindo. Você tem que ter controle. Vocês podem discutir, mas tem que perdoar. Vocês podem brigar sem violência, sem pecados, sem ofensas de palavrões, sem empurrões, sem puxão de cabelo. Esse negócio tem que haver sempre um perdão, porque a pior coisa que tem para quem está servindo ao Senhor é quando ele traz para a igreja, né, esse pecado de dentro de casa. Aí quer pregar no altar, quer ensinar, e a gente acaba vendo que existe uma hipocrisia na vida dessa pessoa. É uma pessoa sem caráter. Então, para servir a Deus, se você, por exemplo, parar e pensar na minha vida ministerial de 35 anos aqui, você não vai ver ninguém falando se eu já tive esses problemas com a minha esposa, de chegar na igreja com esses problemas, de o povo ficar comentando fatos, né, do meu relacionamento com a minha esposa e vice-versa. Mas nós temos problemas, mas nós também discutimos, mas nós também brigamos como qualquer casal saudável. Eles brigam com 10 anos, 1 ano, 20, 30, 50, até 70 anos de casado. Eles podem discutir e brigar normalmente, sem pecar. Irai-vos e não pequeis. Então, muito cuidado com a vida conjugal. E para quem deseja casar também, você tem que tomar cuidado, porque o seu ministério, ele depende muito disso, né? Se você vai servir a Deus, por exemplo, aos casais, não é que você é o melhor do melhor dos melhores dos casais, não. Se você, por exemplo, vai dar aconselhamento para casais, não é que você é o melhor do melhor do melhor dos conselheiros. Não, mas você simplesmente tem uma estrada que você pode dar instrução. Então, muito cuidado também para quem você vai pedir conselho. Por exemplo, como que você vai pedir conselho para filhos se aquele casal não tem filhos? Como que você vai pedir conselho de casamento se aquele casal tem 2 anos de casado e você tem 30? Então, você tem que tomar muito cuidado com algumas situações, você tem que vigiar. Então, eu tenho que esquecer passados. Brigou, nada de ficar toda hora lançando na cara, mas um dia eu peguei você olhando
Mas um dia eu peguei você conversando no telefone. Mas um dia você falou isso para mim. Mas um dia você falou que eu era gordo. Mas um dia você falou que eu era gorda. Mas um dia você falou que eu era magro. Mas um dia você falou que fulano era mais bonito do que eu. Essas coisas são passados. Não ajuda nada na vida ministerial para quem quer servir. O altar, ele tem que ser muito transparente. Não pode ter problemas. E se tiver problemas, o casal, eles devem pedir ajudas, né? Eu já vi casos, por exemplo, nessa minha vida pastoral, de pessoas quando vão me procurar, é só para divorciar já. Nunca procurou ajuda, né? E pessoas que têm menos tempo de casado do que eu, muito tempo. Outros só procura quando está chorando. Outros só procuram quando vai para a violência. E quando entra na violência, eu falo assim, olha, antes de me procurar, já que houve uma violência doméstica, vai para a delegacia logo, tá? Porque hoje é um puxão de cabelo, amanhã é uma facada. Hoje é uma mordida, amanhã é uma garrafa de gasolina e um fósforo aceso. Então, muito cuidado. Vai primeiro lá, que eu não sou delegado. Depois que você for lá, aí vem aqui para a gente conversar. Primeiro você tem que ter uma proteção. Você tem que entender que o mundo é do maligno e que o diabo entra no corpo de qualquer pessoa que dá brecha. Eu sempre falo sobre isso. Então, muito cuidado. Aí eu digo aqui, todos os seus problemas sentimentais, eles têm que estar muito bem resolvidos, né? Inclusive, hoje eu vou dar uma aula atrasada, que eu vou falar sobre sentimentos e emoções que estão aqui. Uma coisa é ter sentimentos, outra coisa é a emoção. Isso é bem diferente, sentimento de emoção. Exemplo, a emoção de que o meu filho ganhou um campeonato. Nossa, naquele momento. No outro dia ainda você está emocionado, mas daqui a um mês já esqueceu essa emoção. Agora, sentimento de mágoas, né? Pessoas guardam mágoas 1 ano, 2 anos. Por que as pessoas ficam deprimidas? São sentimentos que ela tem, né? De não se aceitar. Então você tem que resolver esses problemas sentimentais de casal. Tem que logo, eu costumo dizer também que quem mais ama, pede perdão primeiro, independente se ele foi ofendido ou ofendida. Eu também costumo dizer que o mais espiritual pede perdão primeiro. Esse negócio de falar assim, vou deixar para lá. Não quero saber. Agora ele que corra atrás. Era ela que se vire agora. Não existe essas coisas. Ou você toma atitudes para poder logo recuperar. O que é mais fácil? Recuperar um casamento ou perder e tentar começar com uma outra pessoa e ser pior ainda? Né? Diz alguns estudos, por exemplo, que uma pessoa que divorcia, né, e ela casa com menos de 2 anos novamente, a tendência de divorciar novamente é muito mais rápida. Tá? São estudos de pastores, né, de pessoas que fizeram pesquisas. Então você tem que tomar cuidado, é mais fácil recuperar, é mais fácil pedir perdão, é mais fácil perdoar, é mais fácil dar outra chance, é mais fácil recomeçar, é mais fácil você olhar o lado bom do seu marido, o lado bom da sua esposa. Se você só olhar o lado ruim, como é que fica? Por exemplo, pare e pensa agora, onde você estiver, só durante alguns segundos, como seria a sua vida nesse exato instante, se o seu marido estivesse morto ontem? Como é que você estaria hoje? Se a sua esposa estivesse morta ontem, quem seria você hoje? Pensa em alguns segundos, por favor, que eu vou esperar você pensar 20 segundos aí, como seria você com seu marido morto ontem e a sua esposa morta ontem. Pensa, 20 segundos, valendo. Cinco segundos. Muito bem. Eu pensei logo aqui. Bom, uma coisa eu não estaria dando aula aqui hoje. Logo de cara. Talvez eu não teria coragem de ficar naquela casa que eu moro com a minha esposa desde o início. Talvez eu não dormiria naquela cama que a gente dorme a vida inteira. Talvez eu teria que
mexer em todo o vestuário dela e guardar. Talvez eu teria que tirar todas as fotos dela que eu tenho comigo. Talvez eu teria que dar um tempo, pedir um tempo à igreja para me recuperar da presidência. Talvez eu teria que viajar para algum lugar e refazer a minha mente, a minha vida, com quem eu convivo há quase 40 anos. Então talvez você não parou para pensar. Assim também o divórcio é uma morte. O divórcio é uma morte. A separação é uma morte. Você acha que é mais fácil começar com outra pessoa, só que aquela outra pessoa pode ser pior. Então, problemas sentimentais têm que ser resolvidos. Nada de casos pretéritos nem episódios que estejam a reclamar explicações de desdobramentos. O seu comportamento em relação às mulheres também é outro caso agora. Tá? Deve evidenciar um homem comprovadamente de Deus. Com as jovens seja o irmão mais velho, respeitador e cortês. Com as idosas um filho querido e solícito. Com as crianças um pai cuidadoso e atento. Se não se conviver diante do sexo oposto, seja vetada a sua indicação de ser um servo, um diaconato, um obreiro, um líder. O diácono tem de ser fiel à esposa, esse é o homem de Deus, o servo, a serva, ao marido, e que jamais se dê aos namoricos e flertes. Então, olha bem, outro dia, eu numa reunião de obreiros aqui, nesse mesmo auditório, eu falei assim, se você olhar para as irmãs, por exemplo, eu perguntei, quem aqui olha para sua irmã de sangue, que nasceu do mesmo pai, da mesma mãe, ou do mesmo pai ou da mesma mãe, fala, nossa, é minha irmã, olha, ai, chuchuzinho, bonitinha e tal, ai, meu Deus, quem é que olha, né, para o seu irmão e fala a mesma coisa? Ninguém, porque você fala, meu sangue é tanto que tanto faz a roupa que ele bota, a roupa que ela bota, você não está nem aí, não te desperta em nada. Sentimento nenhum carnudo existe, pode até existir na vida de pessoas, né, endemoniadas, que é o incesto, que é a relação entre irmãos. Agora, na normalidade, né, de uma família estruturada, tanto faz, pode passar até pelado ou pelada, que não está nem ainda fica rindo, caraca, não é? Aí eu te pergunto, por que não é esse olhar na igreja? Não é? Por que não tem esse olhar? Você olhar para a irmã, é minha irmã, cara. É meu irmão, né? Isso vai evitar ciúmes de maridos com outros obreiros, de esposas com outras obreiras, tá? E se você vê que tem uma irmã que está olhando diferente para o seu marido, você confirmou, você pode pedir para a liderança conversar, ver se é fato, né? Ver se realmente está acontecendo, não ir para briga e já falar, você que está dando confiança. Isso gera problemas piores. Então, o que eu quero passar para vocês é que, para não ter adultério na igreja, né, entre irmãos, você tem que pensar nisso. É tua irmã e teu irmão, para não cair em pecado. Né? Graças a Deus, se você for olhar meu histórico, não existe essa coisa na minha vida dentro da igreja, né, que as pessoas possam me acusar. E quando acontece algo, a gente corta logo, fala, ó, não tem nada a ver, pode esquecer disso daí. Não é? Você tem que repreender e falar logo, se você vê que tem muita intimidade, fala, não, irmão, é bom o irmão falar sem me tocar. Não é? Você observa que aquele irmão toda hora bota a mão em você. Toda hora vai falar, bota a mão em você. Aí você fala, irmão, tem como você falar sem botar a mão em mim, que eu não gosto, não. Você já tem que cortar. A irmã toda hora bota a mão em você. Quando fala para abraçar alguém, aquela irmã só mira você para abraçar. Aquele irmão só mira você para abraçar. E quando vai abraçar, não abraça como irmão, abraça de um jeito carnudo, abraça de frente. Eu ensino na EFLADFAM que entre homem e mulher, jamais deve se abraçar de frente, se abraça de lado. Eu tenho essa aula lá, é só você olhar, tá? Eu ensino essas coisas, até para abraçar tem que ser diferente, não é proibido abraçar. Não é proibido, tem lugares que dá beijo. Por exemplo, o paulista, ele só dá um beijo no rosto. Né? Quando vai se falar, ele dá um. O carioca, ele dá 1, 2. É tanto que quando o pessoal vai dar beijo de São Paulo, se perde. Aí, você é carioca, você é da dor, né? E tem lugar que nem beijo dá. Né? Tem lugar que nem aperta a mão. Então você tem que ver os costumes. Porém, para evitar toques, é importante. Por isso que ele diz aqui que o homem e a mulher de Deus, os servos, com as jovens, que seja o irmão mais velho. Você é irmão, é tua irmã.
né, que tá com você. Ah, está na secretaria. São suas irmãs que estão ali na secretaria e é o seu irmão mais velho que está no gabinete pastoral, cuidando da igreja. Você tem que olhar assim, não é? Quando são jovens. Agora, e respeitador e cortês. Nada de brincadeirinha que desrespeite. Nossa, irmã, você está fazendo o quê, hein? Para com isso, irmão. Não interessa. Ainda que esteja, evite elogios. Elogia só sua mulher. Elogie só seu marido. Para de elogiar. Nossa, irmão, você está todo fortinho, hein? Para quê? Talvez aquela pessoa nunca foi elogiada. Aí começa a vir um pensamento do Satanás. Outro problema são as idosas. Trate as idosas como se você fosse filho dela. Então, se quem está lá é um líder, é um pastor, olhe para ele como seu pai. Você vai fazer sexo com seu pai? É claro que tem essas coisas aí de incestos, pedofilia. Outra coisa com as crianças, tem que ser como um pai que cuida da criança, tá bom? Muito cuidado com o tratamento. Lá na Efladifam eu conto histórias de pessoas que pegam crianças no colo, né? É só você assistir a aula da Efladifam, tá? E muito cuidado esse tipo de sorrisos, ficar olhando muito no olho. Normalmente um homem ou uma mulher, quando não são assim da família, amigos, não fica olhando muito tempo no olho um do outro, tá bom? Olha para o infinito, que é melhor, tá bom? Agora, vamos falar mais um pouquinho sobre a educação agora e o governo dos filhos. Estamos falando sobre lares e famílias hoje. Na página 53. A advertência de Paulo não admite evasivas. Ele diz assim em 1 Timóteo 3,12: e governe bem seus filhos. Busquemos a expressão no grego. O verbo, aqui na primeira pessoa do indicativo singular, é riquíssimo em acepções. Etimologicamente significa: tomo posição em frente, assunto, assuma a direção. A liderança e o governo significa também: sou cuidadoso, sou atencioso e aplico-se aos meus deveres. Isto é, quando fala governo bem seus filhos, eu estou falando assim: sou líder dos meus filhos, sou cuidadoso dos meus filhos, sou atencioso aos meus filhos, aplico aos meus deveres aos meus filhos. Então, a Bíblia até fala o que aquele que não sabe cuidar dos seus é pior do que o ímpio. Eu costumo olhar muito os filhos de alguns irmãos na igreja, como que eles chegam. Chegam largados, sujos, despenteados, né, fedendo. Eu olho também situação de dente, se a pessoa, é claro, tem gente que não tem condição de pagar dentista, mas tem prefeituras que têm odontologia gratuita. Existe, né, em algumas prefeituras, tá? Eu olho também, se aquela pessoa não tem condição, a gente tenta ajudar doando roupa para aquelas pessoas, é claro. Mas eu também observo a educação deles na festa, eu observo a educação deles quando estão na igreja, eu observo tudo dependendo daquela criança. E algumas crianças, principalmente pré-adolescentes, eles gostam muito de falar. Eu costumo brincar com alguns e com a brincadeira tirar verdades. Tem vezes que eu falo assim: rapaz, vem cá, e seu pai bate muito na sua mãe? E rindo. Aí, se ele bate, ele fala: caramba, meu pai, semana passada bem deu um socão na minha mãe. Eu já peguei fatos assim e já chamei. Vem cá, o que está acontecendo na sua? Está tudo bem? Eu não falo o que aconteceu, né? Está tudo bem? Aí quando a pessoa já sabe que eu já sei de alguma coisa. Então, muito cuidado. Você tem que cuidar dos seus filhos, tá? Escola municipal tem que botar para estudar e averiguar as notas dessas crianças. Você só não pode deixar lá. Reprovou. Você tem que orar. Você tem que repreender esse demônio. Você tem que ver se seu filho tem algum problema de cálculos, né? Tem alguma dislexia, tá bom? Você tem que ver se tem alguns problemas atuais, como TDAH. Tem que ver se tem outros tipos de problemas. Se precisa de uma explicadora, de repente você vai ser a explicadora. Não tem condição de pagar, mas você pode averiguar se na igreja tem alguém que pode ajudar você. Ô irmão, você pode ajudar? Meu filho não sabe história, meu filho não sabe matemática, meu filho não sabe essa área. Você tem como ajudar? Não é simplesmente deixar para lá e só vive reprovando, tá? Só vive mais tempo no celular do que estudando.
Você tem que tomar cuidado, você tem que averiguar na escola, você tem que ir na escola perguntar ao professor se está tudo bem. Você tem que perguntar na escola como é que é o comportamento dele no recreio, para o coordenador, para a coordenadora. Você tem que perguntar, porque você perguntando, você vai saber. Falar, ó, no recreio, ele é o Satanás aqui. Olha, na sala de aula, ela é a líder da bagunça, tá? Quando ela entra na escola, ela puxa a saia e bota lá em cima, para ficar curta, tá? Ele fica batendo nos colegas, porque agora você botou ele para fazer luta e ele acha que pode bater nos garotos da escola. Aí você tem que ir lá, você tem que participar da reunião da escola, você tem que participar do conselho, você tem que investigar, você tem que olhar o celular do seu filho, da sua filha, sim, não pode ter senha para você. Você tem que desligar o Wi-Fi de noite. E, se possível, faz conforme eu conheço uma mãe. Ela tira o Wi-Fi, bota no quarto dela e tranca na chave, para justamente não ligar de noite, né? Então você tem que ficar atento, porque eu hoje vendo reportagem, né, numas news dessa, eu acho que foi Record News, não foi, acho que foi na Record, eles estavam falando que, acho que na Austrália, ou foi na Globo de manhã, estava falando que a Austrália proibiu o uso de celulares para adolescentes, crianças de 16 anos para baixo. Está proibido. De 16 anos para baixo não tem acesso a celulares, porque o mundo está mal. Então, para quem quer ser servo de Deus na Adfam, tem que criar filhos. Graças a Deus, a minha filha é nascida e criada no Evangelho. Eu, minha esposa, nós somos nascidos e criados no Evangelho. Ah, só nunca teve um momento de fraqueza na vida? Claro que sim, todos nós. Mas a gente, não foi isso o motivo de nos prender nesse mundo perdido, graças a Deus. Então você tem que entender o que é a vida. Se você quer ter um altar, se você quer dar exemplo, se você quer ser servo, se você quer ver, né, o seu filho nunca ir para esse mundo, olha para ele. E também não é só espiritual, não. Você tem que ter lazer. Eu conheço pais que só se preocupou com o espiritual do filho e esqueceu que ele era ainda uma criança, o lazer. Esqueceu que queria, não levava para passear. Tem pai que não paga nada para o filho passear. A filha nunca levou para passear, nunca levou no parque, nunca levou no hotel fazenda, nunca levou no jardim zoológico, nunca levou no circo, nunca foi andar no shopping à toa, nunca foi brincar naqueles brinquedos da praça, nunca brincou de bola com seus filhos. A vida toda só pensa em trabalhar, trabalhar, trabalhar. Hoje eu botei alguns versículos acerca disso, lá de Eclesiastes, nos grupos, não sei quem leu. Então você acorda para a vida, porque a vida ela é um sopro, ela é um sopro. Ainda hoje eu tive uma notícia, e eu falava assim com a minha esposa, há tantos dias atrás, você lembra? Estávamos todos fazendo o quê? Brincando, tirando fotos, sorrindo, fazendo, né, flare lá, selfie. E hoje tivemos essa notícia, ela foi verdade. Então a vida é dessa maneira, você toma cuidado. Você que não quer se divertir, você que acha que é muito caro pagar, por exemplo, igual eu faço para vários grupos, hotel fazenda, viagem de casais, parcelado. Aí você não investe nisso. Aí muitas vezes você investe, sabe o quê? Sair com ímpio. Você gosta de sair com ímpio. Você gosta de ter relacionamentos com ímpios. Você gosta de festa de ímpio. Mesmo que seja da tua família, você sente bem, você dá boas gargalhadas com os ímpios da tua família. Só que eles são ímpios. Eles são da família, mas são ímpios. Então você tem que tomar cuidado aonde você se sente bem. Você tem que mostrar para os seus filhos o que é ambiente. O Salmo 1 ainda existe. Roda dos escarnecedores, eu não sei como é que pode. Eu vejo obreiras, que têm maior prazer de estar no meio de ímpio. Mesmo da família, tem prazer. Está tocando lá. E o pior, que o da família é desviado, está tocando música do mundo, então eles lá. Era para falar, não, você é um desviado. Você sabe que nós somos da igreja. Não, mas eu não estou mais, o problema é seu, então faça uma festa que a sua família participe. Enquanto você não fizer isso, você está sendo conivente. Você está sentando na roda dos escarnecedores. Mas é da minha família, família de escarnecedores. Não, mas é da minha família, conselho dos ímpios. Salmo 1. Você tem que vigiar. Você tem que tomar cuidado. Eu vi pessoas faltar cultos
para estar em festa de família de ímpio, de família de desviado. Está errado. Deus não se agrada disso não. Sabe por quê? Fala assim para eles assim, muito bem, domingo que vem, quero você na nossa igreja. Faltei o culto hoje para estar na sua festa. Se ele vier, essa pessoa, fala comigo, eu vou te dar um livro de presente. Mas não fala para ele que se ele vier eu vou te dar um livro não. Só faz o teste, para você ver só. Agora, sabe o que acontece? Você falta para estar na festa deles. Mas eles não vêm para a igreja, não falta nada. Eles vão falar, sabe o quê? Ih, já tem um compromisso. Ih, já marquei um compromisso. Mas você também tinha compromisso. E você cancelou. Muitas vezes falta escala. Não fala nada. Não arruma ninguém para a escala. A escala da porta, a escala da cantina, a escala da sala das crianças, a escala do louvor. Escalas e escalas, escalas e escalas de estacionamento. E falta. Para quê? Aí eu te pergunto, você está dando exemplo para os seus filhos? Eu estou falando de família aqui hoje. Você quer ser servo? De que maneira? Tá? Você tem que levar isso mais a sério. Para ser servo de Deus exemplar. Não adianta a família, a igreja muitas vezes não vai aceitar. Eles podem até aceitar você, mas não vão aceitar seus filhos. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Samuel era profeta. Samuel foi sacerdote. Samuel foi juiz. Samuel tinha visões e revelações. Samuel tinha autoridade. Samuel ouvia Deus. Mas quando ele foi botar os filhos dele, o povo não, seus filhos não. A gente não quer seus filhos, não. Se você for botar seus filhos, a gente vai negar. Aí foi quando ele teve que escolher alguém que Deus direcionou para o rei Saul. Mas os filhos de Samuel foram rejeitados. Se você não instruir bem seus filhos, eles vão ser rejeitados. As pessoas falam assim, filho do presbítero, filho da missionária, da diaconisa, filho do pastor, filho da obreira, né? E são tudo mundano. E se você não olhar os status dos seus filhos, a gente vê. Eu vejo status de filhos de gente da igreja que estão aprontando, você não vê, mas eu vejo. Você não sabe de nada, você é um bobo. Não, meu filhinho, é seu filhinho que está agora com o demônio. É a sua filhinha que agora está fazendo besteira. É o seu filhinho que agora está usando droga. É a sua filhinha que agora está fazendo coisa ruim. Então você tem que tomar cuidado. Eu espero que você entenda o que é ser servo, nada de fã. Não é que você vai ser aqui o melhor do melhor do melhor de todos os servos. Não, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Né? A minha filha, né, a diaconisa Késia, não é a melhor da melhor da melhor de todas as filhas, não. Ela erra, ela falha, mas eu chamo atenção até hoje. Ela mesmo casada, eu chamo atenção. Ela mesmo tendo mais de 10 anos de casada, eu chamo atenção duramente. Não passa nada. Eu não tenho esse negócio, não casou, o problema é dela. Nada disso, ainda sou pai. E sou pastor dela. Né? Chamo atenção de todos. E ainda falo, se não vigiar, vou te disciplinar. E eu já falei isso aqui. Eu já destituí da família obreiros e obreiras. Foram destituídos da função. E não tomaram posição. Até hoje, não tomaram posição. E sabe por que foram destituídos? O que é isso? Falta de temor. Não toma posição. Agora, vê se eu... Não porque é da minha família. Ah, porque é genro, é nó. Não, comigo não. Comigo, isso não funciona. É amigo, errou. Vai para a disciplina, está errado. Mas eu continuo batendo palma, rindo tranquilamente. Não porque não é nada de falsidade. Eu sei separar. Eu sei separar a vida espiritual, ministerial de pessoas, tranquilo. Eu acabo de chamar a atenção, daqui a pouco eu estou rindo. Pastor, acho que ele tem problema de cabeça. Não, a vida cristã é isso. Se eu sou seu amigo, se eu sou seu pastor, eu sei chamar a tua atenção e sei te abraçar ao mesmo tempo. É isso que nós queremos no altar. Não é tipo assim, chamei tua atenção e fico sem falar com você. Ah, meu Deus, isso aí para mim é coisa de doido. Né? A pessoa tem problema. Né? Aqui, ó. Porque chamar a atenção, a gente chama. Isso é normal. E se eu te amo, eu vou sempre falar. Ah, ainda esses dias eu falei num grupo aí, nossa, de alguém. Está acreditando muito aí nessa filha. Olha. Aí alguém falou assim, vai sair com fulano. Coitada.
Eu falo, irmão, coitada, faltou o culto, né? Coitada, entendeu? Porque o céu, o que eu ouvi hoje, eu falei, nossa, a cena que eu tenho de alguns dias atrás é a gente, passeando para lá, para cá, fazendo, acontecendo, comendo, rindo pra caramba, e a de hoje, eu recebendo o texto. Eu falei, meu Deus do céu. Aí minha esposa estava do lado, notícia ruim. Quando eu falei, meu Deus, isso é a vida. Isso é a vida, tá? Então, muito cuidado, gente. Crie seus filhos. Olha o que diz aqui. Então, da expressão paulina, somos instados a concluir. Página 53, lá no finalzinho. O pai cristão não é um mero educador. É, antes de tudo, o administrador de seus filhos. Nessa condição, tudo fará a fim de que estes sejam bem-sucedidos, tanto diante de Deus, quanto adolescentes ou jovens. Podem os nossos filhos, tá? Sejam eles jovens, adolescentes, ter uma postura reconhecidamente cristã, e nem por isso deixarão de ser eles mesmos. Pode ser seu filho obreiro, obreira, como eu citei aqui, até da diretoria, mas é teu filho. Bota na posição que tem que ficar. Pode ter te dado 15 netos, mas é tua filha ainda. Bota na posição devida. Não porque ele paga a conta dela, mas é teu filho. Quer dizer que agora, porque está trabalhando, você não tem mais autoridade? Que pai bobão é esse? Que mãe bobona é essa? Que negócio é esse? Autoridade ainda, respeito. Lembra dos nossos pais? Quando a gente fazia alguma coisa, o que papai falava? Respeito é bom e eu gosto. Quem é que já ouviu isso aí? De papai e mamãe. Aí você, aquele sorriso amarelo. A minha cara. Né? Respeito é bom e eu gosto. Então, cuidado, preste atenção. Tenha vigilância. Olha aqui. Que exemplo maravilhoso viu Paulo na casa de Filipe. Em sua viagem a Jerusalém, visitou Paulo a esse antigo diácono. Ficou impressionado pela maneira como agora o evangelista dirigiu lá. Tinha esse 4 filhas virgens e todas elas profetizavam. Atos 21:9. Se conseguimos ordenar assim o nosso lar, que maravilha não haverá de ser. Guarda uma coisa, Filipe era diácono. Foi fazer a obra. Eu vou encerrar agora. Ele foi fazer a obra. Pregou o evangelho. Foi perseguido. Corria para lá, corria para cá. Batizava. Ficou um tempão em Samaria. E os filhos deles em Cesareia. A Bíblia não fala que a família estava com ele, é tanto que quando ele vai para o deserto, Filipe está sozinho, sim ou não? Entende tu que lês? E ele foi transladado e se encontrou pregando em Azoto. Lê a Bíblia lá. Mas não foi por isso que Deus lá abandonou a família dele. Eu fico bobo, vou repetir, eu fico bobo quando eu vejo o servo de Deus falar assim, pastor, vou dar um tempo aí das minhas funções, que eu vou ter que cuidar da minha família. Eu falo, é isso que a Bíblia te ensina? Aquele que amar mãe, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. É isso que a Bíblia te ensina mesmo, né? Você está certo, né? Está certo. Normalmente, pela minha experiência que eu tenho, todos que fizeram isso na minha gestão de pastor, deu tudo errado. Perderam a família, perderam o ministério, perderam a unção e perderam a chamada. Todos eles, e perderam os filhos. Não façam isso. Cuida da sua casa. Mas não deixe de priorizar a obra do Senhor, o ministério. Muito cuidado. Eu não sei quem foi que inventou, eu já ensinei isso aqui na Inflat Fan. Eu não sei quem inventou. Deus, família e igreja. Eu não sou dessa sequência. Josias Carreiro. Eu não sou. Deus, a igreja que me dá salvação. Família. Amém? E eu dei exemplo do próprio Jardim do Éden. Ali é como se fosse uma igreja ali dentro, o homem. Quando o homem erra, tira a família daqui. Então, muito cuidado. Mas quem dá esse estudo é fulano. O problema é dele. Eu sou totalmente contrário. Ananias e Safira, família, se perderam. Adão e Eva, família, se perderam. Davi foi rei, homem segundo o coração de Deus. Teve muito problema com família. Cuidado, hein?
Bom, mas você é livre. Se você quiser continuar nessa sequência, o problema é seu. Eu não tenho isso. Graças a Deus, vocês conhecem a minha história, a minha vida, que eu nunca dependi dessa área para cuidar do ministério que Deus me deu. Então, lembre-se, quando chega em Cesareia, Filipe não é chamado mais de diácono, é chamado de evangelista, e tinha 4 filhas que profetizavam, 4 filhas cheias do poder, cheias da unção. Está em Atos capítulo 21, versículo 9. E ele fez da casa dele, sabe o quê? Um local para receber os discípulos. Podiam dormir na casa dele. Amém? Deus abençoe. Eu encerro essa aula por hoje. Próxima aula vai ter que ser meio de semana de novo, porque eu tenho... vai ser o aniversário, né? No dia 6, mas no dia 7 eu acho que eu vou ter batismo, né? Na sede. Mas eu vou confirmar ainda, mas vocês vão ficar sabendo depois, tá bom? Senhor Deus, obrigado por estar na tua presença. Te agradecer pela 12ª aula. Preparo para a 13ª aula em nome de Jesus. Amém.